E esse tal movimento Red Pill, hein? No final das contas, que tipo de coisa eles estão defendendo? O ideal para o homem, e o exemplo de Jesus é esse, só se revelar como homem e buscar constituir realmente sua missão depois dos 30 anos. O homem, na minha opinião, inclusive fisiologicamente, até os 30 anos, o homem assume, como é que chama? Riscos irracionais. Muitas pessoas arguem que é o fechamento do córtex pré-frontal. E a mulher, Maria, engravidou, como é que chama? Muito cedo para casar, que era antes de menstruação, não é isso? Tem pessoas que arguem aí que Maria engravidou entre 12 e 13 anos, não é isso? Que também é um grande exemplo. Nossa Senhora é um exemplo, não é? Claro que é. Pois é, pois é. A mulher está pronta, com o seu valor máximo, com 14 anos, e o cara começa com valor zero. O ápice do valor do cara é entre 30 e 35 anos. Se você quiser obter o melhor que você pode oferecer à sociedade e à sua esposa, é buscar sua esposa ou casar quando você está no ápice do seu valor e ela no ápice do valor dela, não é isso? Esse cidadão de bem que vocês acabam de ouvir aí se trata de um cara chamado Renato Trezoitão. E ele é um dos principais líderes desse culto que se trata desse movimento Red Pill, né? No final das contas, no última instância, o que esses caras defendem são alguns raciocínios bem perturbadores, tipo o que esse cara estava advogando aí. Então, assim, para não ficar de uma forma demagoga, vamos por parte desconstruir todas as coisas estúpidas que esse cara estava tentando defender. A primeira coisa é que esse argumento dele não está falando sobre fertilidade, né? Algumas pessoas que querem defender esse negócio que esse cara acabou de falar aí, que na verdade não tem muito o que ser defendido, é uma coisa bem... é uma opinião política bem clara. Tem gente que fala assim, ai, o que ele está querendo falar é sobre fertilidade. Nananina não, se ele tivesse querendo falar sobre fertilidade, ele não tinha criado todo aquele começo do argumento que Jesus só começou a se tratar como homem depois dos 30 anos. Então ele cria todo um cenário dizendo que os homens só ficam maduros, e ele fala até do lado biológico. E isso tudo assim, olha, é sofismo, é mentira, é bobajada. Se o ponto é a fertilidade, o homem também é mais fértil no período da juventude, quando ele começa a produzir maiores níveis de hormônio, testosterona. A partir do momento dos 30 anos, isso daí começa a cair. Mas então é para deixar bem claro que isso não tem nada a ver com fertilidade. Se o argumento dele fosse só dizer as mulheres são mais férteis no início da vida, da adolescência, que quando elas começam a menstruar, e os homens, por alguma razão, são mais férteis depois dos 30, então o argumento não é sobre esse. É que ele está defendendo uma estrutura de mundo em que o homem, o valor do homem, a qualidade do homem é definida pelo poder aquisitivo dele. A renda, a quantidade de dinheiro que ele tem. E a mulher, por outro lado, não. É através da fertilidade. Então tu pode achar que essa visão de mundo ainda é adequada. Ou melhor, ela ainda realmente representa o que acontece no mundo, na prática. Mas assim, isso é um completo delírio, tá ligado? Isso mostra o tipo de mundo que esse cara e outro sujeito desse movimento Red Pill, em última instância, quer criar. É um mundo que um homem com essa idade que ele tá falando ali, porque ele tem dinheiro, ele pode casar com uma menina com 15, 16 anos de idade. Então vamos fazer algumas considerações sobre a lei aqui no Brasil. Como eu falei, para não ficar falando de um ponto de vista demagogo. Porque ele não tá falando simplesmente assim sobre uma questão assim, caso role alguma situação em que um homem de maior idade fique com uma menina de menor idade. E ele também nem inverte os papéis, ele está falando especificamente um homem que já está bem estabelecido, que ele está no seu melhor momento, que agora é o momento que ele pode melhor contribuir para a sociedade, pegar uma mulher no momento que ela melhor pode contribuir. Que de acordo com ele, a mulher pode melhor contribuir, né? Ele compara com a Virgem Maria, ele tipo, o jeito que ele fala, a Virgem Maria não é um bom exemplo? Não, cara, não é um bom exemplo. Se tu vai pegar uma figura mitológica, sim, a mulher nascendo, dando a luz virgem é uma figura mitológica, gente. Se você não sabe, me desculpa avisar. E tu quer dizer que as mulheres de hoje em dia que tem que fazer isso, então tu tem que arrumar um jeito dos homens engravidar essas meninas de 13, 14 anos sem estar transando, porque Deus também não transou com ela, sabe? Mas enfim, aí ele veio com esse exemplo falando que a menina tem que ter... Uma menina de 13, 14 anos, quando ela começa a menstruar, ela tá na melhor parte que ela pode contribuir para a sociedade. E por que ele fala desse jeito? É porque deixa bem claro que na visão de mundo dele, uma mulher tem estudo, uma mulher trabalhar, uma mulher contribuir para a sociedade com qualquer outra coisa que não seja gerar outra vida é insignificante. Então entende como essas partes mais agressivas do discurso é meio que mascarado, sabe? Mas isso daí fica bem óbvio, porque qualquer pessoa que entender a analogia dele, a analogia não está vindo de planos de igualdade.
Ele não tá falando a pessoa com o dinheiro sustentar a pessoa jovem. Não, ele tá falando o homem com o dinheiro, bem sucedido. Ele até tenta forçar aquela coisa de que biologicamente ele vai fazer filhos melhores, não faz, sabe? Não é porque o homem pode sim engravidar uma mulher ao longo da vida dele inteira que a chance desse filho não venha com mais complicações, questão de saúde, enfim, não é a mesma coisa. O homem também passa por um período de maior fertilidade, assim como a mulher. Então, mas dá pra ver que o argumento dele não é sobre isso, é sobre na visão de mundo que ele quer estabelecer, é melhor um mundo que os homens casam com as meninas bem novas ainda, com menos de 18 anos de idade, 14, 15, 16 anos de idade. E daí, aqui no Brasil, para vocês saberem, isso ainda pode acontecer, entendeu? Nessa mesma conversa ele fala sobre a idade de poder fazer sexo consensual, que é 14 anos, e sim, dentro da lei brasileira ainda é isso. Se a gente quer alterar essa lei, se a gente tem que criar movimento popular para essa lei ser alterada, é outro assunto. Só que também, como eu falei aqui, o discurso dele não era sobre isso. Ele estava advogando a um estilo de matrimônio específico. Tu que está me ouvindo aqui, se tu se considera um cara de direita, ou um cara conservador, ou pior ainda, um cara red pill mesmo, tu tem uma filha mulher, tu espera que a tua filha mulher de 14, 15 anos já esteja se caminhando para casar com um homem de 35, só porque aquele homem já tem carro, já fez faculdade e vai conseguir sustentar ela. Hoje em dia, em 2026, conforme tu tá criando a tua filha, é isso que tu tá pensando? Tu pensa, eu espero que com 15, 16 anos a minha filha já esteja arrumando um pretendente que tem que ter maneira de sustentar ela, e se ele tiver que ser um homem bem mais velho, não me importa, porque o importante é que ele possa sustentar minha filha, porque é assim que as pessoas pensam. E assim, eu acho bem difícil que tu pense assim, eu acho que se tu parar pra racionalizar, tu consegue perceber que isso que esse maluco tá falando é um completo absurdo. E aí, sem demagogia, entendeu? Eu não tô falando que, assim, ó, em nenhum cenário as pessoas abaixo de 18 anos podem ter uma relação sexual com pessoas maiores de 18 anos. Eu não tô vindo pra esse extremo. Mas, como eu tô falando aqui, não é o que esse cara tá tentando fazer. Ele tá querendo incentivar uma espécie de relacionamento. Ele tá dizendo que desse estilo de relacionamento é o melhor. O melhor período de um homem para contribuir para a sociedade é depois dos 30, que é quando ele já tem riqueza, ele já tem conhecimento, ele já sabe o que ele quer da vida, ele já sabe colocar sua energia para trabalhar. Em compensação, a mulher, o melhor que ela pode contribuir é seu período de maior fertilidade, e ele vai para o extremo de comparar com a Virgem Maria. Então, assim, é bem diferente de entender que no mundo real a vida é complexa, de vez em quando pessoas de 16, 17 anos têm contato com pessoas mais velhas e acontece uma relação sexual nesse contexto, do que tu advogar, não é, é bacana esse tipo de casamento. Então, assim, no mundo moderno, cara, a gente tem uma percepção acerca do que é o nosso período de socialização. A gente criou um período social que não existia, chamado adolescência. Eu sou a favor da existência desse período, inclusive. A gente pode discutir até mesmo outras coisas, sabe? Direito de votar, direito de beber, por que ficou especificamente 18 anos, por que não mais, por que não menos, sabe? Todo esse debate, eu não estou falando que isso daí já está posto, existe uma ordem natural sobre essas coisas. Mas agora, advogar fervorosamente sobre esse estilo de relacionamento, não. Eu não acho que meninas com tão pouca idade já devem estar indo casar com um cara nesse estilo. Ela não deve abandonar a tutela do pai dela, que eu espero que o pai dela esteja respeitando a autonomia dela e deixe essa mulher crescer e se desenvolver. E conforme ela tiver os seus recursos psicológicos, ela encontra um parceiro que vai melhor corresponder às necessidades financeiras, emocionais e psicológicas do que ela espera ter no relacionamento, do que a ideia de que a menina ainda menor de idade vai deixar que o pai dela vai decidir com que ela vai casar, que nem era antes, entendeu? É mais ou menos isso que de vez em quando o que vários conservadores ou reacionários, sabe, querem fazer, porque é mais ou menos isso. Conservador quer conservar o que tem aí. Mas agora, quando a pessoa quer voltar para algo que já esteve, isso se chama reacionário. É reagindo ao movimento que já aconteceu. Então já aconteceu um movimento das mulheres não terem que serem, tipo assim, as mulheres não são passadas adiante como uma propriedade. Não é o pai ou a mãe de uma menina que escolhe com que ela vai casar, porque ela não vai ter autossustento. Então esse cara tá advogando pra voltar pro mundo antigo, entendeu? Pra voltar pro mundo antigo, que a menina de 14, 15 anos, que ainda tá cursando o ensino médio, vai
e casar com um homem adulto e o cara vai tomar todas as decisões por ela, porque ela, obviamente, a melhor coisa que ela pode fazer é reproduzir, entende? Todo esse discurso red pill, masculinista moderno, cara, eles vêm para tentar fazer, em última instância, propagar esses pensamentos bem piores do que até os superficiais. Porque o superficial também é escroto. Mas assim, o grosso do conteúdo deles para pegar o jovem ainda que nem teve contato com uma mulher é criar frases de efeito e criar uma dinâmica assim de as mulheres têm uma vida fácil, os homens têm uma vida difícil, e pegar os extremos de exemplos de condutas ditos como feministas e comparar com e dizer como que está querendo tirar qualquer espécie de direito ou privilégio masculino que existia por aí antes, sabe? Mas eu sei que, no final das contas, esses caras querem criar uma espécie de culto, sim, porque eles vendem curso, eles vendem vários material para ensinar esses outros caras a serem homens, e no meio do caminho também eles ensinam esses raciocínios, essas linhas de pensamento muito perigosas. Ele vai para esse negócio de querer embasar o discurso dele com a Bíblia e comparar ele mesmo a Jesus, tipo assim, não, se Jesus só virou foda depois dos 30, quem sou eu pra falar diferente, tá ligado? Como se ele fosse viver que nem Cristo, sabe? E querer comparar as mulheres aí com a Virgem Maria, então, tipo, cara, é um discurso muito, muito torto, muito perigoso, sim, e que, não, cara, eu não acho que a gente tem que incentivar homens com essa idade a ir atrás de meninos com 15, 16 anos, sabe? É um absurdo que o cara esteja falando isso, assim, impunemente, mas já que o que ele está fazendo aparentemente ainda é dentro da lei desse país, o máximo que eu posso fazer é me manifestar contra. E eu vou trazer mais vídeos desse canal falando sobre esses discursos red pill mesmo, frases de efeito toscas que esses caras propagam, porque olha, eu melhor do que ninguém, cara. Eu sei muito bem que é necessário existir alguma espécie de grupo masculinista ou algo do tipo para ajudar a colocar a opinião masculina no debate público em várias questões. Só que o jeito que surgiu esse movimento, sabe? Não, cara, esse movimento Red Pill é contraproducente, tá ligado? Então o último raciocínio que eu quero que vocês fiquem é esse, tá ligado? É pra vocês entenderem que quando, na teoria, todo mundo quer discutir contra pedófilos, contra predadores sexuais. Só que daí quando aparece um cara ligado ao lado da direita, ao lado dos conservadores, propagando esse tipo de raciocínio, o próprio público dele é incapaz de perceber que aquilo ali é exatamente o que outras pessoas estão lutando quando eles acham que estão combatendo a predação sexual, tá ligado? E se o cara não acha que ele seduzir, se envolver ou assim, ter o controle da vida de uma menina tão jovem que não tem autonomia emocional, financeira, psicológica sobre suas próprias decisões no século XXI, cara, o que eu vou te dizer, cara? Olha, eu não concordo com tudo que foi dito pelos movimentos dito de esquerda, progressistas, pelas feministas, só que agora nada disso vai me fazer entrar num barco red pill masculinista que só propaga pensamento torto, que vai só separar cada vez mais homens e mulheres e que invisibiliza um monte de mulher real quando eles fazem recortes muito pequenos do que é ser mulher e os tipos de privilégio que a maioria das mulheres tem no mundo, sendo que na realidade não, cara. O que eles falam, quando não são mentiras, são pequenos recortes que representam, sabe, 0,1% da população feminina e não a experiência que a maioria das mulheres que existem no Brasil estão vivendo. Mas é isso aí. Quem viu esse vídeo até o final, espero que tenha curtido. Deixa o like, se inscreve no meu canal se está assistindo no YouTube e deixa o like, passa a me seguir se tu vir no TikTok. Valeu!